E com a expectativa de mais uma redução da taxa Selic, como a Paola acabou de falar, aqui no Brasil, a tendência, segundo os analistas, é que o dólar continue em alta. A sustentação da moeda americana anima exportadores de commodities agropecuárias, mas desanima produtores que acabaram fazendo dívidas em dólar e veem suas rendas diminuindo diante deste cenário. A gente amplia o assunto com Miguel Daúde, que esta tarde conversou com muito produtor, principalmente de Mato Grosso. Boa noite, Daúde. Por que a situação é bastante complicada entre alguns produtores de Mato Grosso, principalmente do norte de Mato Grosso? Bom, a gente sabe que, boa noite, Suelen, boa noite a todos. O Brasil, a gente sempre diz aqui, ele tem uma extensão continental e tem uma agricultura imensa, né, uma agropecuária imensa, mas nós temos setores da nossa agropecuária que se financiam em dólar, dada a falta de financiamento devido a grandes áreas de cultivos, né? A gente vê, por exemplo, o caso do Mato Grosso, o pedido de recuperação judicial, que agora é possível de pessoas físicas, vem crescendo monstruosamente. A gente vê o Rio Grande do Sul, também setores quebrados, setores do arroz, a perda da produção de soja é muito grande, o endividamento é muito grande, esse socorro não chega, mas em contrapartida, quando o Paulo Guedes ouve que a soja está a 106, ele fala, bom, por que eu vou dar dinheiro para os produtores rurais se eles estão bem, estão com um preço muito, muito bom? Então há um conflito de entendimento do que é a agropecuária. A agropecuária não é isso que o governo pensa, não é isso que o Paulo Guedes pensa, não é esse abandono que nós estamos levados a ter. Vê o caso do etanol. O caso do etanol é um setor importantíssimo para a nossa economia. Vai quebrar, Suelen, vai quebrar. Literalmente vai quebrar. Eu peguei aqui, Suelen, um dado do Ministério da Economia. O setor de transporte, as vendas caíram 79%. Fabricação de veículos, 74%. Transporte de passageiros, 68%. Fabricação têxtil, 63%. E por aí vai embora. Por aí vai embora. Então o Estado está perdendo a arrecadação. A agropecuária vai perder, vai ter uma queda de 16%. Então esses produtores, é que a gente precisa entender o seguinte, que o ciclo agrícola é muito grande. Então nós estamos num período em que não surgiram ainda, dada a coincidência com o início da pandemia. Então, nós temos uma situação complicada. Perfeito. Eu estou aqui tentando fazer a voz do produtor. Eu estou dizendo, estou chamando a atenção para que a ministra, principalmente, olhe com carinho a situação do produtor agora. Daúde. Porque depois, o que vai restar, Sueli, é para ir no enterro. Só isso, porque não vai dar mais tempo. Tem uma Porque informação... com toda essa pujança do agronegócio, a situação não está boa, Sueli. Tem uma informação importante. Hoje o diretor do Hospital Albert Einstein, aqui de São Paulo, Paulo Sidney Klafger, afirmou ao jornal Valor Econômico que a gente atravessa o pico da pandemia do novo coronavírus, que teria começado no dia 3 de maio e agora se estende até 10 de maio, né? Por quanto tempo, na sua opinião, a gente vai sentir ainda os efeitos econômicos da pandemia? E por que você acha, você tem uma opinião bem firme, que os impactos da pandemia vão ser muito maiores do que as últimas 2 guerras mundiais, por exemplo? Boa pergunta, Sueli. Isso dá a oportunidade de a gente explicar esse momento. As 2 grandes guerras que nós tivemos, não tenha dúvida, houve repercussão na economia, né, cada um no seu tempo, monstruosa, significativa. O que aconteceu nas 2 últimas grandes guerras? Se destruiu patrimônio, infraestrutura, e aí vem a atividade econômica. Tanto que os Estados Unidos, eles se projetaram como potência hegemônica, econômica, política, militar, exatamente por aquela história do Plano Marshall. Vamos recuperar a Europa, que estava quebrada, estava numa situação destruída, e aí as empresas americanas participaram dessa reconstrução, né, e levou os Estados Unidos a essa posição e outros países mais. Depois que a Europa se recuperou, aí caiu o padrão ouro, porque aí a Europa mudou. Bom, é uma história que não dá para contar aqui. Agora, a pandemia, o que acontece? Os
Estados Unidos, eu vou dizer alguns pontos que a gente percebe. Hollywood ficou o tempo todo, durante décadas, trabalhando o mercado de consumo americano, que chegou a ser, e que é um mercado monstruoso, né? 70% do PIB americano, o equivalente a 70% do PIB americano, que é o maior PIB do mundo, quer dizer, é destinado ao consumo. E isso ativa a economia mundial. E os outros países, alguns outros países também. Então, esse modelo capitalista, ele está calçado no consumo. O coronavírus, ele vai levar tempo para que as pessoas que estão, nós que estamos passando por isso, tenhamos o entendimento que nós vamos gastar. Perfeito, vai ser Daúde. totalmente diferente. Então, quando a pandemia, né, for arrefecendo, a atividade for voltando, nós vamos ter dificuldades em sustentar esse modelo se não houver uma mudança. Então, Sueli, o que eu tenho defendido muito é que a gente procure usar um pouco a objetividade dos fatos para tentar entender o futuro que nós temos pela frente. Ah, Daúde, você é pessimista. Não sou pessimista, eu sou otimista demais. Agora, eu gostaria que os brasileiros, as empresas brasileiras e principalmente o produtor rural tivessem condições de saber o que ocorre e poder enfrentar com muita competência, porque nós vamos sair, sem dúvida, da crise. Mas primeiro nós precisamos saber por onde que ela vai nos pegar, Sueli. Estamos na torcida. Obrigada, Miguel. Ótima noite para você.